Olá, meu nome é Eric Chino e esse é o tutorial de instalação e configuração inicial do ClickSense Enterprise, ou seja, o ClickSense Server. Eu vou começar falando sobre alguns dos requisitos de instalação e para isso eu vou usar o Help Online da Click. É muito interessante quando vocês acessam o endereço help.click.com, porque aqui vocês encontram muita informação, tanto sobre o ClickView como o ClickSense, e ambientes de servidor e ambiente desktop. Bom, selecionei dois artigos dentro do Help que vão ser muito úteis para a nossa instalação. O primeiro é o System Requirements for ClickSense. Depende da versão que vocês estiverem instalando. No momento, a versão mais atualizada é a 2.1.1, né? Mas acredito que boa parte desse tutorial deve continuar valendo para versões posteriores do ClickSense. Importante observar para essa instalação quais são as plataformas Windows que tem suporte, né? Então, Windows Server 2008, Windows Server 2012 e incluindo o R2. E o Windows 7 e o Windows 8.1 recomendados apenas para ambientes de desenvolvimento e ambientes de teste. É importante que a plataforma de vocês seja 64 bits, né, que o x64, então excluímos os ambientes de 32 bits e requisitos de memória e disco, o mínimo para instalação, 8 GB de RAM, 1 GB de espaço em disco. Claro que esses tamanhos aqui, esse espaço todo depende do volume de dados da aplicação de vocês e também da quantidade de usuários. Então, esse aqui é pelo menos o ponto de partida para a instalação. Também é importante a atualização do .NET Framework, então versão mínima para essa instalação é a versão 4.5.2. Se vocês não tiverem ele instalado durante a instalação, o instalador vai pedir, vai chamar o instalador da Microsoft, senão o instalador passa diretamente. Tá? Então esses aqui são os requisitos mais importantes. Importante, não vou passar com detalhes a arquitetura do servidor, mas é importante que vocês entendam que ele é composto por uma série de serviços, né? E esses serviços se comunicam através de portas bem específicas. Importante observar que o caminho do cliente até o servidor precisa da abertura de um conjunto de portas. Ok. Falando agora sobre o conjunto de portas, é importante entender que o ClickSense, eu não vou passar em detalhes aqui a arquitetura, mas é importante entender que o ClickSense é composto por uma série de serviços que se comunicam internamente por portas bem específicas. Para a nossa instalação e como requisito, é importante perceber, né, notar um conjunto aqui de 5 portas que são a comunicação entre o cliente e o próprio servidor. Então, nós temos aqui uma lista de 5 portas, tá? Tanto para uso como HTTP, HTTPS, aí é uma das configurações possíveis dentro do ambiente, né? Vocês podem usar uma ou outra. Então a gente tem as portas 80 e 443, que é de fato para uso das aplicações do ClickSense, para acesso às interfaces web, né? Todo uso, todo acesso ao ClickSense é feito via browser, via interfaces web, e as portas 4244 e 4248 para autenticação no ambiente Windows, então aqui integração com NTLM. A porta 4899, ela é especificamente para o serviço de impressão, então ele vem aí para todos os procedimentos de exportação, geração de imagens e geração de PDFs. Então também é uma porta importante aqui para que seja liberada no firewall em regras de segurança para o funcionamento correto aí desse caminho cliente-servidor. Vamos passar agora para a instalação propriamente dita, tá?
Então, aqui eu já iniciei o executável de instalação do nosso ambiente. E nessa instalação, nesse tutorial, a gente está trabalhando com um ambiente com um único nó. Então, a gente tem apenas o nó central, embora na arquitetura do ClickSense seja possível a construção de um cluster, né? Então, onde múltiplos nós, você tem nós auxiliares que se comunicam com o nó central. No caso, a gente está instalando o que seria o nó central ou o único nó desse ambiente. Então, selecionei Quick Install. É importante que vocês passem, que vocês leiam o License Agreement. É preciso aceitá-lo para prosseguir com a instalação. E aí, como eu mencionei, a gente tem aqui a opção de instalar um nó central ou nós auxiliares. A gente vai passar para o nó central. Tá. Nesse momento, a gente tem informação aqui sobre um dos serviços importantes do ClickSense, que é o Repository Database. Então, a instalação do ClickSense já instala o banco PostgRE, e toda a informação de configuração desse ambiente é gravada, então, dentro desse banco de dados. Esse banco de dados vai ter um superusuário, né, um usuário administrador, e nesse momento a gente está definindo a senha para esse banco. Então, essa senha vai ser importante aí para procedimentos de backup desse ambiente, backup e restauração. E também para acesso a esse banco, se necessário. É importante que vocês criem aqui uma senha segura, né, e que essa senha seja memorizada ou registrada aí de forma segura também. Então, criei uma senha. Nesse momento, o ClickSense pede um nome de usuário para que os serviços sejam executados. Então, a série de serviços vai ser executada automaticamente pelo Windows. A gente está definindo um nome de usuário para isso. Eu já tinha criado um usuário especificamente para esse procedimento e agora estou passando o nome de usuário e senha. Caso vocês não façam isso nesse ponto, né, depois vocês têm que acessar via Windows, né, a visão de serviços, e definir esse usuário para cada um deles. Vou clicar em avançar. Nesse momento o Windows está verificando o nome de usuário e senha. Passou. E agora nesse ponto a gente está definindo o hostname, que vai ser o caminho, né, do endereço da URL para acesso aí ao servidor. Ele já construiu o endereço aqui para mim, que é, no caso, o nome da máquina e o meu domínio. E no caso de vocês, aí é preciso verificar com equipes de rede para saber qual seria o endereço válido. É importante também entender que o ClickSense se comunica através de certificados, né, por uma questão de segurança, e esse aqui vai ser o nome que vai ser gravado numa série de certificados internos que servem para autenticação aí de um serviço com o outro. Clico em avançar, ele vai criar um atalho aqui no meu desktop e já vai iniciar os serviços quando a instalação estiver concluída. Clico em avançar. Tem uma confirmação aqui do Windows e ele já está sendo instalado. Ok, logo no término da instalação, o ClickSense já faz um teste,
Então, no meu caso, todos os serviços responderam apropriadamente. Posso clicar em finalizar. Vocês vão ver que há agora dois novos ícones aqui no meu desktop. Click Management Console, né, o portal de administração do nosso ambiente, e o ClickSense Hub, que é o portal para acesso e construção das aplicações. Como esse é um tutorial de configuração, a gente vai acessar o Click Management Console, abrindo aqui no Internet Explorer. Vocês também podem formar esse caminho Ok. Logo após a instalação, vocês podem ver que dois novos ícones surgiram no meu desktop. O Click Management Console, que é o portal de administração do ambiente, e o ClickSense Hub, que é o portal para criação e acesso às aplicações. Como a gente ainda está no processo de instalação, é preciso mais alguns passos, a gente vai acessar esse portal de administração. Logo após a instalação, é possível que vocês precisem de alguns momentos até que os serviços estejam bem estabelecidos e essa página abra adequadamente. Bom, agora o Internet Explorer pergunta aqui qual é o meu usuário. No caso de vocês, ele pode não perguntar também. Agora eu passei um usuário de domínio, tá? E é esse usuário que vai configurar o ambiente. Ok, nesse ponto, logo após a instalação, o servidor ainda não está licenciado, e é isso que nós estamos fazendo agora, aplicando a licença que foi fornecida aí pelo representante, pelo parceiro da Click. É importante que vocês tenham cuidado com essa informação, porque ela é confidencial, né, e ela que vai validar a licença na nossa instalação. Se caso o servidor já tenha conexão com a internet, vocês podem simplesmente clicar em aplicar. Caso o servidor não tenha acesso, devido a restrições aí de segurança do ambiente de cada empresa, vocês vão ter que preencher a informação do LEF manualmente. Essa informação vocês recebem junto com o serial number e control number. Como o meu servidor tem acesso, eu vou clicar simplesmente em aplicar. Esse número é validado automaticamente com os servidores da Click e consegui concluir isso com sucesso. Posso voltar aqui no botão Start, tenho acesso a toda a configuração agora do servidor. Quando eu verifico em License and Tokens, verifico a quantidade de licenças está de acordo com o contratado. No meu caso está correto, tenho aqui 10 tokens. Bom, o nosso próximo passo de configuração são a alocação de licenças aos usuários. Tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é
extrair, né, localizar esses usuários em algum ambiente, por exemplo, Windows AD, além de usuários locais. Né? Clica aqui em User Directory Connectors e nós vamos apontar inicialmente para usuários locais aqui da minha máquina, estão em Local Network. Então vou colocar uma identificação para esse conector, vou chamar isso aqui de local. Eu vou desmarcar essa caixa, né, caso ela esteja marcada, conforme os usuários acessam, a informação vai ser sincronizada com o meu servidor. Se eu desmarco, todos os usuários desse meu conector vão ser extraídos diretamente. Clicar em aplicar. Legal, então meu primeiro conector foi adicionado com sucesso. A gente vai adicionar agora um segundo conector, criar um novo, e agora eu vou conectá-lo no AD, no Windows Active Directory. Vou colocar aqui o nome, Windows AD. Novamente eu quero trazer todos os usuários do meu ambiente. Aqui nas conexões eu tenho que colocar um caminho do LDAP, no caso ele já identificou automaticamente aqui pela rede. Tá? Isso aqui vai ser suficiente para a nossa configuração. Clicar em Apply. No meu caso aqui, eu preciso passar um usuário para essa extração, para essa conexão. Legal. Agora que eu passei o usuário e a senha corretamente, eu consegui a conexão ao Windows AD. Legal. Agora que essas duas conexões foram criadas, eu vou só executá-las, né? E aí o ClickSense vai realizar a conexão a essas bases e extrair os usuários. Então, legal, já consegui as duas extrações. Quando eu volto no menu Start, a gente pode acessar agora aqui a guia de usuários. Veja que eu tenho uma lista bem extensa de usuários, tá legal? E agora nós podemos alocar as licenças para esses usuários. Volto ao menu License and Tokens. E nós podemos alocar dois tipos de licenças dentro do ClickSense. A gente tem a User Access Allocation, a licença de usuário, né? Então, um usuário vai receber um token. Não é o objetivo desse tutorial detalhar cada tipo de licença, cada tipo de uso dos tokens. Então, vou falar um pouco por cima. A User Access Allocation ela permite a alocação de um usuário nomeado e esse usuário vai ter acesso aí livre a todas as aplicações e por tempo também ilimitado, tá? Então, encontro o meu usuário aqui nesse ambiente, Eric Chino. Faço a busca, filtrei agora esse usuário e agora selecionando o usuário eu posso clicar em alocar. Então, Eric Chino dentro desse ambiente vai ter acesso aí completo, né? Isso aqui do ponto de vista de licenciamento do ambiente. Né? Depois, cada aplicação, cada conteúdo pode ter uma regra de segurança um pouco diferente. E eu posso alocar também tokens na forma de login. Então, cada token vai dar até 10 acessos de 1 hora para o período de 1 mês para um grupo de usuários. Então, vou chamar isso aqui de grupo financeiro. O meu grupo financeiro ele vai ter 2 tokens. Tá? Clico em aplicar. Então, estou começando a definir uma regra. E essa regra vai ser baseada num grupo do AD. E vai ser meu grupo financeiro. Então vamos colocar aqui para F administração. Todo mundo dentro desse grupo vai compartilhar 2 tokens, então até 20 acessos de até 1 hora cada um à plataforma. Agora com esses usuários alocados, nós já temos acesso, nós já podemos começar o uso aqui da plataforma.
Ok, mais alguns procedimentos que eu gostaria de mostrar para vocês nesse tutorial. Um deles é a importação de aplicações. Nesse ambiente, com ele recém-instalado, nós já temos duas aplicações que são de administração do ambiente. Eles fazem parte do grupo Monitoring Apps, né? Então, alocação de licenças e o monitor do ambiente. Mas o que é muito comum é que aplicações sejam construídas também com o ClickSense Desktop. E nesse procedimento, eu vou mostrar como trazer uma aplicação desenvolvida no ClickSense Desktop para o ambiente do ClickSense Enterprise. Então, a partir dessa tela, eu clico no botão Importar e vou localizar um aplicativo aqui no meu ambiente. Então, no meu desktop tenho Executive Dashboard, que é um aplicativo que já vem como demonstração no ClickSense Desktop. Clico em Importar. E o processo de importação, nesse caso eu estou fazendo tanto o upload, como o ClickSense vai validar que esse aplicativo é compatível, né? Ele está testando a compatibilidade entre versões do ClickSense. Fiz essa importação, clico no menu Start, clico na guia de aplicativos e vejo essa aplicação aqui disponível. Bom, então esse foi o guia de instalação e configuração do ambiente. Nós temos mais tutoriais que vão mostrar a configuração dessas aplicações e algumas regras de segurança. Obrigado.